Olá, oitavo ano, estamos na nossa 10ª semana, capítulo 6. A diversidade natural da América, página 197. Página 198, a regionalização espacial do continente americano. Vamos falar, unificando de norte a sul. O continente, americano é o segundo maior continente em extensão territorial, tá? O primeiro é quem? É a Ásia, tá? É importante a gente marcar isso. Vamos marcar, por ele ser um continente extenso de norte a sul, ele tem um critério a ser dividido, que é pelo critério físico que eu tô falando, que eu vou mostrar para vocês, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós vamos ver isso agora no mapa ao lado. Página 199. Então, eu fiz com a caneta para vocês poderem entender. Pelo critério físico, tá, tem aqui a legenda, mas para vocês poderem entender melhor. Pelo critério físico, Canadá, Estados Unidos e México é considerado América do Norte. E os países que estão em amarelo, Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua, Salvador, Costa Rica e Panamá, é considerado América Central continental, porque está aqui, no continente. Agora, Cuba, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Porto Rico, é considerado América Central insular, por causa das ilhas. E em rosa, tá, a América do Sul. Esse é o critério físico. Agora, o critério socioeconômico, Canadá e Estados Unidos é considerado América anglo-saxônica, América rica, e do México para baixo, América Latina, América pobre. Bom, na página 200, o relevo e a civilização da América, a diversidade do relevo americano. Como o relevo ele é extenso de norte a sul, ele é dividido em 3 conjuntos, tá? Oriental ou leste, tá? Onde nós temos os planaltos e as montanhas, tá? Ocidental ou oeste, aonde a gente tem as altas cordilheiras, tá? As altas montanhas, e a central, onde a gente tem as planícies e depressões, tá? Vamos marcar esse parágrafo. Relevo da porção oriental do leste, tá? O relevo da porção oriental do leste, nós temos os planaltos, tá? O que é planalto? Planalto é um relevo constituído por uma superfície elevada com um cume quase nivelado, geralmente pela erosão eólica, que é do vento ou da água. Então, vamos marcar dos planaltos o segundo parágrafo, quando fala um dos principais planaltos é o Planalto Laurenciano, tá? Que fica ali na Península do Labrador. Vou mostrar para vocês. Península do Labrador. Por que é uma península? É uma extensão de continente cercado de água por 3 lados. Por isso que é uma península. Então, nós temos a península, tá? Do Labrador. O último parágrafo, na América do Sul, destaca a vastidão do Planalto das Guianas e Brasileiras. Planalto das Guianas, tá? Planalto brasileiro. E a oeste, as altas cordilheiras. A gente tem as montanhas rochosas e nós temos as cordilheiras dos Andes. Nos Estados, vamos para a página 202. Nos Estados Unidos, tá? Um conjunto de montanha que se destaca são os Montes Apalaches, tá? É um conjunto de montanha bem antiga. Por ser bem antiga, ela está desgastada pela erosão, tá? Pela erosão
pode ser eólica, do vento, ou pela água, que nós chamamos de quê? De intemperismo, tá? Aqui embaixo está mostrando, tá? Um conjunto de montanhas que se destaca na América do Sul, que é a Serra da Mantiqueira, tá? É importante a gente saber. E nas baixas altitudes, né? A gente pode falar que é praticamente, né, onde o Planalto é mais constante para a construção, né? Na planície destaca, né, dois países importantes, os Estados Unidos e o Brasil, tá? Os Estados Unidos com as cidades de Nova York, Washington, Boston e Filadélfia, e no Brasil, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, tá? A imagem aqui está mostrando, tá? A cidade, tá? De Recife. Página 203, relevo e na porção ocidental oeste. Eu já mostrei para vocês, que são as montanhas rochosas que ficam nos Estados Unidos. Então, vamos marcar, tá? Esse parágrafo aqui, em cima do monte, tá? Que fica aqui nos Estados Unidos. Vamos marcar também, tá? Embaixo da imagem, esse primeiro e o segundo parágrafo, quando fala, tá, do vasto conjunto de montanhas, tá? Que tá ali na cadeia rochosa. E no México, nós temos a Serra Madre Ocidental e a Serra Madre Oriental. Vou mostrar para vocês onde é que fica. Aqui. Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental. Fica no México. Marcaram a página 203? Vamos para a página 204, que fala da Cordilheira dos Andes, que eu já expliquei para vocês, né? Ela foi formada na era Cenozoica ao período terciário, tá? Nos dobramentos, chamados de dobramentos modernos, tá? Na colisão da placa Nazca com a placa sul-americana. Hoje a nossa placa tectônica ela é estável, mas naquela época, no período terciário, houve essa colisão e surgiu a cordilheira. Cordilheira é o conjunto de quê? Conjunto de várias montanhas. Vamos para a página 205 e vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando fala que na América do Sul as planícies são bastante estreitas, tá? E nós temos, tá, várias correntes, tá, também que permitem, né, maior caminho de rios de planície, principalmente o litoral entre o Peru. Nós vamos falar da corrente de Humboldt. A corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, também conhecida, né, corresponde a uma corrente oceânica que se desloca pela extensão do Oceano Pacífico e é considerada os principais produtores de pescado numa escala, tá, mundial. É a corrente de Humboldt. É a corrente fria, tá? Que permite, tá, essa massa de ar úmida faça o quê? Faça fenômenos escassos, né, aqui no litoral dos países, que é o Chile, que é Peru, ok? Bom, página 206, vamos marcar planaltos elevados, né? Já falei para vocês que planalto é um relevo constituído, tá, por uma superfície elevada com cume, quase nivelado,
tá? Então, aqui tá mostrando, tá? Vamos marcar. Aqui tá mostrando a imagem do Vale da Morte e o Grand Canyon, tá? Nos Estados Unidos, ok? Ó, são planaltos. Página 207, relevo e a porção central. Então, já falei para vocês que na porção central nós temos as planícies e as depressões. Aqui está mostrando um campo, né? De montanha nos Estados Unidos, ó, totalmente plano. Então, eu gostaria que vocês marcassem primeiro o segundo parágrafo, quando fala da planície central, e que fale, né, que tem a planície canadense, São Lourenço e a do Mississippi, tá? A gente já não precisa decorar, só para vocês poderem diferenciar o que é planalto, o que é planície e o que é montanhas ou cordilheiras. Página 209, Rede Hidrográfica da América. Então, o que é vertente, tá? Vamos lá. Vertente é uma encosta ou face, que em geografia, tá? Qualquer dos lados de uma elevação, como uma montanha, por onde correm as águas, e é neste sentido que se fala de vertente hidrográfica. Então, tá? No continente americano, nós temos, tá? A vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, a vertente do Golfo do México e a vertente do Atlântico. Então, quero que vocês marquem o primeiro parágrafo e lembre que na vertente do Ártico nós temos o rio Mackenzie. Na vertente do Pacífico, nós temos o rio Colorado. Vamos marcar esse parágrafo. Página 210, na vertente do Golfo, tá? Na vertente do Golfo do México, a gente tem, tá? O Mississippi, que deságua no Golfo do México. Nós temos vários rios, tá? Vamos marcar o primeiro parágrafo. E na página 211, vamos marcar o segundo parágrafo, que o vertente do Atlântico, o que se destaca é o Rio São Lourenço, tá? É o que se destaca. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, vamos para a página 212, quando fala da diversidade climatológica e botânica. Bom, climatológica a gente está falando do clima. E botânica, a vegetação. Então, por ser um território, tá? Onde o alongamento territorial em sentido é norte e sul, vamos marcar o segundo parágrafo quando fala da curvatura da Terra, tá? Que implica, tá? Numa menor perpendicularidade, tá? Da luz solar. Isso faz com que, tá? O continente americano, tá? Tenha uma variação de climas e uma variação de quê? Consequentemente, de vegetação. Eu já falei para vocês que a vegetação ela é decorrente do clima. Página 213. Vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala que em todo o continente americano há presença abundante de cadeias montanhosas, tá? Na América do Norte, a gente tem o quê? As montanhas rochosas. E na América do Sul, a gente tem o quê? A Cordilheira dos Andes. E isso, tá? Faz com que o nosso clima seja totalmente variado. Lembra quando o ano passado, quando a gente falou sobre o sertão, sobre o Planalto da Borborema, que não deixava a água do oceano entrar, impedia e deixava essa parte aqui totalmente seca? Por quê? Porque o Planalto da Borborema impedia, tá? Que a água, né? Que a chuva viesse, então deixava aqui, ó, toda a parte do sertão seca por anos e anos e anos. Então, isso acontece muito por conta do nosso relevo, que ele é o quê?
nós temos planaltos, tá? Nós temos depressões, nós temos montanhas e impede, tá, na circulação de massas de ar no nosso continente, fazendo com que, algumas regiões, como está mostrando aqui no Nordeste, seja um clima de seca. Aqui no mapa da página 214, está mostrando os montes, as montanhas rochosas e os montes Apalaches, como a gente já falou, e a Península do Labrador, tá? Vamos falar agora sobre as correntes marítimas, tá? Nós temos 2 tipos de corrente, a corrente quente e a corrente fria. Lembra quando teve o Titanic e o Jack, né, morreu de hipotermia? Porque ele estava numa corrente fria. Se ele estivesse numa corrente quente, daria para ele esperar o socorro, né? Então, no nosso continente, nós temos 2 tipos de corrente. As correntes quentes, que ficam próximo à linha do Equador, e nós temos as correntes frias, tá? Ok? Então, vamos marcar todo o 2º e o 3º parágrafo da página 214. Na página 215, está mostrando em vermelho as correntes quentes e em azul as correntes frias, tá? Aqui a gente tem a corrente de Humboldt, Lembra que eu falei da corrente de Humboldt para vocês? Né? Lembra? Que a corrente de Humboldt também é conhecida como a corrente do Peru, né? Que corresponde a uma corrente oceânica que se desloca pela extensão do Oceano Pacífico e é considerada uma dos principais produtores de pescado na escala mundial, porque ela é uma corrente fria. Vamos marcar na página 215 só esse parágrafo que diz que esse fenômeno é típico da costa do Pacífico, tá? Página 216. Maritimidade e continentalidade. Bom, o que é maritimidade? Maritimidade é quando nós moramos perto do mar. Eu moro perto do mar, então ali eu recebo a influência de um clima mais ameno, porque é a maritimidade. E na continentalidade é quando você está longe do mar, tá? Longe do mar, é onde a gente mora, né? Quando faz calor, aquele calor horrível. Quando a mamãe e papai falam, vamos para a praia. E quando a gente vai chegando perto da praia, já vai sentindo aquele ventinho gostoso. Aquele ventinho é o quê? É a maritimidade, tá? Então, vamos marcar na página 216, embaixo da imagem, tá? O 2º e o 3º parágrafo que fala da continentalidade, que absorve muito calor, né, por causa, né, da poluição, por causa dos prédios, por causa do asfalto, tá? E da maritimidade, que resfria mais por conta que está perto do quê? Do mar, ok? Página 217. O que é ação antrópica? Ação antrópica é a ação do homem, tá? Então, naturalmente, o homem, por sua vez, ele não se preocupa com a natureza, ele não se preocupa nem com o clima, nem com a vegetação, ele se preocupa, sim, com o seu bem-estar social, tá? Então, vamos marcar o 1º parágrafo quando fala, tá, da preservação, em que a gente tem uma forma predatória. O que é a forma predatória, tá? É essa foto aqui, quando o homem desmata sem nenhum motivo, tá? Ou até mesmo para roubar, tá? A madeira, sem se preocupar com o nosso meio ambiente. Então, quando isso acontece, nós chamamos que é uma ação antrópica, ação feita por quem? Pelo homem.
página 218, as condições climáticas da América, né? Bom, a temperatura, ela diminui, né, de forma com os raios solares. Mas também é importante a gente entender, tá, que por conta desses problemas antrópicos, por conta do aquecimento global, o homem não está nem aí, né? Então, o nosso clima, ele está totalmente modificado, tá? Por conta do quê? Por conta da ação do homem, tá? Então, nós temos no continente americano vários tipos de clima, tá? Vários tipos de clima. Principalmente, tá, gente? Principalmente aqueles que estão mais perto da linha do Equador, nós chamamos do clima mais quente, tá? Os que estão mais acima, nós temos o clima, né, frio ou polar. Nós também temos o clima temperado, nós temos, né, onde tem a faixa da linha do Equador, a zona intertropical, clima intertropical. Então, vamos marcar o segundo parágrafo e vamos marcar também o terceiro parágrafo quando fala, né, da proximidade do mar. Quando a gente está mais perto do mar, o clima, ele é mais o quê? Moderado. O clima é mais ameno. Mas quando a gente está distante do mar, o clima é mais o quê? É mais quente, tá? Naquele verão, a gente já sai do banheiro suado, tá? Bom, na página 219, está mostrando todos os climas que nós temos, tá, no continente americano. Nós temos o equatorial, tá? Ó, principalmente aqui no Brasil. Nós temos o tropical também. Nós temos o subtropical no sul, aqui, ó, também. Nós temos o desértico, o semiárido, o mediterrâneo, temperado, frio, polar e o frio de montanhas. Vamos dar um asterístico. É importante saber que, estou mostrando o clima, a vegetação, ela é decorrente do clima. Então, vamos marcar o clima frio, tá? Quando fala da floresta de conífera ou taiga. Aciculifoliada são folhas pontiagudas, são aquelas folhas que são pontudas. Vamos marcar. No frio de montanha, tá? Nós vamos marcar também onde existe, tá? As cadeias montanhosas, onde tem o quê? Queda de neve. Então, não existe a presença de vegetação. Vamos marcar. Na página 221, clima temperado, tá? Nós temos a vegetação o quê? Temperada, tá? Então, a vegetação é temperada, ok? No clima temperado oceânico, tá? A gente tem também a floresta temperada. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo do clima temperado e o clima temperado oceânico. Esse aqui é o temperado, né, continental, esse aqui é o temperado, esse aqui é o temperado oceânico. E aqui embaixo, o temperado continental, tá? Onde a gente tem pradarias. O que são pradarias? Pradarias são gramíneas, tá? São igual gramas. Aqui do lado está mostrando um climograma. Eu já expliquei para vocês já sabem como é que funciona o climograma. Na página 222, aqui está mostrando a pradaria. Pradaria, como eu falei para vocês, é uma gramínea, tá? No clima subtropical, na região sul, se destaca aqui, ó, a floresta de mata de araucária ou mata de pinhais, tá? Na floresta subtropical no Brasil, tá? Aqui o clima árido, a gente tem até o deserto aqui nos Estados Unidos, né? Deserto do Nevada. A vegetação é xerófila. O que é a vegetação xerófila? É a vegetação adaptada à falta de água,
Nós também temos o deserto do Atacama, tá? No Chile, ok? A Patagônia também na Argentina, que são desertos congelados, tá? Página 223, clima semiárido, tá? Destaca-se também, né, o sertão nordestino. Vamos marcar, tá? Que a gente tem a vegetação de caatinga, já expliquei para vocês. Caa branca, tinga, mata. Em Tupi-Guarani, Mata Branca. E o clima tropical, que a gente tem aqui a floresta tropical. Vamos marcar esse parágrafo, onde a gente tem na Península de Yucatán, que fica na cidade do México. E o clima, vamos marcar embaixo, equatorial, que é um clima quente, onde a vegetação é bastante o quê? Homogênea. A gente tem a floresta amazônica. Na página 224, a gente tem, né, o clima tropical predominante no Brasil. A gente tem o tropical úmido e o tropical litorâneo úmido, né? Nós temos esses dois tipos no Brasil, tá? São chuvas bem distribuídas, tá? A gente tem aqui a bacia do Orinoco e no Brasil a gente tem aqui, ó, as duas estações bem definidas, o verão e o inverno. Bom, ainda na página 224, os biomas da América. O que é bioma? Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, o solo e a altitude. Então, quando a gente fala de bioma, eu estou falando de vegetação. Então, vamos marcar o último parágrafo, que continua na página 225, quando fala dos biomas. E aqui está mostrando as vegetações. Vamos dar um asterisco. A gente tem a tundra, que é a vegetação de polar, a boreal, frio, a temperada, né? Clima temperado, clima mediterrâneo, estepes e pradarias, né? O deserto, a savana, o cerrado, tropical, equatorial e a vegetação de altitude. Vamos marcar o deserto. Aqui está mostrando uma foto, tá? Do deserto, onde, né, a gente tem, né, plantas com bastante espinhos, que é o caso do cactus. Na página 226, a savana, que nós chamamos aqui o cerrado brasileiro, né? Que a características é cascas grossas, né, e galhos retorcidos, tá? Característica da savana, o cerrado. Vamos marcar. A floresta tropical e equatorial, que é uma floresta latifoliada, que as folhas são largas, e hidrófila, que é adaptação, né, recebe bastante água, porque o clima é chove todos os dias, tá? No clima equatorial. E as pradarias, vamos marcar também, que é basicamente aqui, ó, só gramínea. Na página 227, vamos marcar a vegetação desértica e arbustiva, que é o semiárido, que está mostrando aqui do lado. Vamos marcar a tundra, que é a vegetação adaptada ao clima frio. Está mostrando a tundra porque está no degelo. A vegetação é de musgos e líquens. E a floresta boreal, que está mostrando aqui, que é a floresta de taiga, que é a floresta de conífera. Para a casa, página 229. Para a casa, 230. Para a casa, 231. Para a casa, 232. Para a casa, 233. Para a casa, 234. Beijo, meus amores.